No mundo corporativo, os conflitos têm origens variadas e, se não forem resolvidos, dificultam a formação de uma equipe de alta performance. De forma geral, desentendimento começa de uma necessidade que não foi atendida e de uma má comunicação. Podemos citar como exemplo as metas estabelecidas pelo gestor não foram atingidas e ele se sente frustrado com o desempenho da equipe. Só que precisa apresentar mais resultados. Sem ponderar a adequação, ele pode cobrar os colaboradores de uma maneira agressiva e ríspida, abrindo espaço para que o conflito se instaure. Outro caso é o da negociação, situação que, por si só, já apresenta um desequilíbrio entre duas partes distintas. Quando ela está travada, muitas vezes personalizamos o problema justamente em alguém com quem precisamos negociar, ou até mesmo assumimos uma postura defensiva. Temos como consequência problemas de comunicação, afastamento, desentendimento acabam surgindo. Em ambas as situações, é indicado levar em conta o outro, procurando entendê-lo com empatia. Agir de forma ágil e mais assertiva também é muito importante. A seguir, explicamos mais sobre como fazer isso. Citando como dito, o conflito faz parte da vida e muitas vezes não é possível evitá-lo. Por outro lado, você pode escolher como agir diante deles. E uma boa maneira é ser ágil e assertivo. Colocar em prática essas duas qualidades minimiza o desperdício de tempo e energia, além de indicar maturidade e segurança. Agilidade não necessariamente significa rapidez, mas tem relação com três conceitos: observação, indicação do problema, qualidade na hora de aplicar a solução. Ao contrário do que muitos pensam, a assertividade não tem relação com comportamentos agressivos ou passivos. Uma pessoa assertiva pode ser definida da seguinte maneira: é capaz de controlar a ansiedade, fala de forma clara, direta e objetiva, defender o próprio direito, mas sem violar o direito do outro. Depois de compreender melhor esses dois significados, reflita se você está agindo de forma ágil e assertiva. Dependente da sua situação, saiba que essas qualidades podem ser aplicadas no seu dia a dia e na organização em que trabalha. Praticando de forma consistente e consciente, com o tempo você conseguirá resolver os conflitos mais rapidamente, evitando a decorrência deles. Comunicação assertiva é uma habilidade essencial para líderes que almejam o sucesso e é muito útil na hora de lidar com os confrontos, discussões ou desentendimentos. Ela tem um objetivo específico, claro e bem definido, e é expressa por meio de uma fala cuidadosa. Criar uma abertura para o outro falar sem culpa e ouvir sem julgar também faz parte do processo de comunicar-se de forma assertiva. Assim, o gestor consegue transmitir melhor aos colaboradores quais são as metas, o que deve ser feito para cumpri-las e os feedbacks. Entendendo com isso, ele conseguirá alinhar todos na mesma página e trabalhando em prol da companhia. Algumas dicas são muito úteis para quem deseja se comunicar com assertividade, como, por exemplo, pensar cuidadosamente antes de falar, se colocar no lugar do outro, evitar uma expressão corporal agressiva e intimidadora, escutar e levar em consideração a opinião do outro. É importante destacar que a comunicação assertiva é algo que todos podem aprender, com trabalho e dedicação. Cursos, palestras, em coaching são ferramentas especializadas, oferecidas para quem quer ou precisa desenvolver habilidade nessa área. Ler e se informar também são excelentes formas de obter esse tipo de conhecimento. A liderança deve sempre estar de olho
nessa característica, pois a falta de assertividade indica a falta de produtividade. Uma equipe não assertiva não sabe qual caminho seguir, quais metas estão definidas e por quais motivos aqueles objetivos devem ser alcançados. Uma boa estratégia para a motivação dos colaboradores é propagar a história da empresa. Quando começou, qual o motivo de existir, velocidade do desempenho e crescimento e onde querem chegar. Colaborador que sente que está dentro de uma empresa em movimento e desenvolvimento, sente que suas conquistas pessoais também estão em movimento. É necessário deixar claro que à medida que uma empresa cresce, os colaboradores crescem junto. Se aproprie dessa marcação, se aproprie dessa narração para motivação. Você pode pendurar quadros na sua empresa que contêm a história, cartazes, como campanhas de metas mensais ou